Olá, eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. Este é um vídeo sobre política, então aquelas pessoas que só se interessam por historiografia talvez vão achar desnecessário, maçante ou mais do mesmo. Mas é um vídeo que eu considero importante, inclusive para as pessoas que só se interessam por historiografia, porque dentro dos meus parcos recursos intelectuais eu pretendo discutir algumas questões de análise. Eu quero pegar o caso do Jorge Soros como exemplo e expandir essa ideia do paradoxo em que nos encontramos para a nossa sociedade e assim tirar alguma noção do que está acontecendo conosco. Então, o que eu entendo por paradoxo de Jorge Soros? Jorge Soros é um mega financista nascido em 1930 na Hungria, dentro de uma família de origem judaica, mas não praticante. Ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial com a família, exatamente porque antes da guerra eles já haviam mudado seu sobrenome judeu para um sobrenome húngaro, para não chamar tanto a atenção, dados os níveis de antissemitismo. E porque eles conseguiram documentos falsos como cristãos. Isso está em várias mídias, é a maneira como ele conta a própria história. Ele alega que o pai dele ajudou várias pessoas também a sobreviver desse jeito, e depois da guerra eles foram migrando através da Europa até chegar no Reino Unido. Ele estudou na London Economical School, que é extremamente prestigiada, e fez filosofia, foi aluno de Karl Popper, que muitos de vocês são fãs, embora eu não seja, e desenvolveu várias ideias e ganhou muito dinheiro. Ele é um mega bilionário, porque ele é um mega financista e por conta dessas questões ele acabou indo trabalhar nos Estados Unidos também e tem dupla cidadania e é alguém que tem o poder de falir um país inteiro se quiser, o que ele quase demonstrou em 92, quando ele ganhou bilhões vendendo a descoberto vários milhões de libras esterlinas durante uma crise cambial britânica. É um sujeito extremamente poderoso que pratica a filantropia não apenas por motivos ideológicos, mas principalmente para fugir dos impostos, como todos os mega bilionários do hemisfério norte. E para nós da esquerda, ele é extremamente perigoso porque ele promove todos esses institutos e fundações e bolsas de estudo de cariz liberal, que pega alguns dos nossos melhores cérebros aqui e leva para instituições extremamente problemáticas do ponto de vista ideológicos para sofrer essa lavagem cerebral e passar a vida defendendo o capitalismo nos moldes liberais. Para a extrema-direita, Jorge Soros é o judeu por excelência, o cara lá dos conchavos, que tem o dinheiro, que influi no mundo, que está aí para destruir a família e os valores do Ocidente cristão e todo esse espantalho que vem assolando o imaginário sobre a comunidade judaica desde o século XIX, mas que tem antecedentes em Shakespeare, com o Mercador de Veneza e com todo o antissemitismo medieval europeu. E por que eu considero isso um paradoxo? Porque as preocupações da esquerda em relação ao Jorge Soros são reais.
ele é alguém com poder para influir na política internacional de uma maneira decisiva. E ele usa esse poder para promover a ideologia hegemônica do capitalismo de cariz liberal e neoliberal em alguns aspectos. Embora sejam duas coisas diferentes, parece que ultimamente dificilmente a gente consegue dissociar, porque o neoliberalismo se cola estrategicamente onde o liberalismo está sendo defendido e acaba contaminando ideologicamente todo esse universo. As preocupações da direita, ou a maneira como a direita e a extrema-direita veem o Jorge Soros, é tudo extremamente estapafúrdio, estúpido e mentiroso. É um espantalho, é uma fantasia, é uma demonstração de tudo que a direita tem de pior, que são as teorias de conspiração, o antissemitismo e a ideia de que qualquer mentira, se for contada o número suficiente de vezes, cria uma narrativa paralela e vira verdade. Por conta disso, a gente vai encontrar muita gente dentro da esquerda tentando estabelecer parâmetros viáveis de veracidade e defendendo Jorge Soros. E aí, todos os meus alarmes disparam, porque Jorge Soros tem uma fortuna tão inacreditável que eu creio que, se eu pudesse rastrear para além de 5 gerações da minha família, tanto materna quanto paterna, a gente não teria de patrimônio o que o Soros gasta em um dia da vida dele. E pensem nisso. Ele não precisa de nós como advogados. Ele, se quiser, contrata uma banca em qualquer país onde se encontrar, da melhor qualidade, ou ele provavelmente tem uma banca só dele. Né? Então, por que a esquerda deveria, em nome da veracidade, em nome de uma verdade factual, defender o Jorge Soros? E aí entra uma outra questão. Se a gente partir do princípio de que Jorge Soros pode se defender sozinho e abrir mão de defender a verdade em todas as instâncias, as narrativas falseadas da extrema-direita vão ocupando cada vez mais espaço. Então a gente perde um tempo danado defendendo pessoas que não precisam da nossa defesa, porque sem defender essas pessoas a gente não consegue manter pelo menos acima da linha, né, do perigo, a mínima condição de veracidade dentro da nossa sociedade. E é a isso que eu chamo o paradoxo de Jorge Soros, que a gente encontra o tempo todo nesse Brasil, né, que nos assola, que nos atravessa e que ora nos enche de orgulho e ora nos cobre de vergonha, como todo e qualquer país nesse planetinha desgraçado. Mas nós estamos aqui, então a minha análise é sobre política local neste momento. E então, eu vou usar o paradoxo na nossa política. Vocês que se interessam ou que estão acompanhando já devem ter visto que os três poderes estão se digladiando neste momento. Não é de hoje, o equilíbrio entre os três poderes da República sempre foi problemático, mas devido ao golpe de 2016 houve um crescimento exacerbado dos poderes do legislativo, porque para que os governos golpistas permanecessem, eles abriram mão de muita coisa, eles ofereceram muita coisa
ao legislativo. E, ao mesmo tempo, durante o processo do golpe, o próprio judiciário se fortaleceu. Já vinha de um processo de fortalecimento, mesmo que depois tenha aberto mão dos processos inquisitoriais de triste memória, isso serviu para fortalecer também. Então, o que a gente tem nesse momento é que o executivo teve sua área de ação dentro do poder diminuída, os outros dois poderes cresceram, o legislativo cresceu mais do que os outros dois, e nesse momento o legislativo mira nos outros dois para ser o poder da República, como se nós estivéssemos em um parlamentarismo, e não estamos. Já se fala em semipresidencialismo, já se fala em muita coisa, e não é de hoje. Tudo que nós estamos vivendo hoje é parte de um processo que data de mais de uma década. Então é preciso ter muito cuidado na hora de embarcar em determinados discursos. E é aí que entra o paradoxo que eu estou estudando nesse momento. Porque se vocês olharem a ação do judiciário, está longe de ser uma ação que qualquer pessoa de esquerda defenderia. Ele é um poder aristocrático, autocrático, o judiciário é uma casta e o Supremo Tribunal Federal é o auge da casta. Como dizem os mais modernosos na área do direito, né? O direito é a superestrutura do capitalismo. Se não existisse o direito burguês, não existiria nem Estado e nem capitalismo. Eu tenho algumas críticas a essa visão, mas essa é uma visão que está tomando corpo entre alguns juristas e está se estendendo a determinados setores da esquerda, porque já estava em Pachucanes lá no tempo da União Soviética. Mas deixe-me dizer uma coisa. Nesse momento, embora extremamente perigosa a ação do judiciário, ela é fichinha perto da ação do legislativo. Porque não é um legislativo ideológico no sentido em que ideologia tem no mundo das ciências. É um legislativo movido a interesses pecuniários. O que move o Congresso em todas as suas instâncias é o dinheiro. Menos de uma centena de congressistas podem ser considerados pessoas coerentemente ideológicas, que defendem uma ideologia de maneira coerente e total. Todos os outros, embora defendam suas ideologias de maneira acirrada, na hora em que aparece o fator pecuniário, na hora em que o dinheiro se mostra, podem ser tangidos para lá ou para cá, dependendo das circunstâncias. E foi assim que o Congresso funcionou desde a redemocratização e mesmo antes. Diz o folclore de Brasília que Ulisses Guimarães afirmou que a corrente sempre era a pior legislatura que já existiu até que a próxima fosse eleita. Então não é algo de hoje. Isso significa que a política é podre, que nenhum político presta? Não. Isso significa que essa é a política planetária dentro do Estado burguês e do capitalismo. Nós não somos melhores e nem piores que ninguém. Temos como exemplo os nossos irmãos que elegeram um destrutor da política, um exterminador da política.
Então é preciso pensar nisso quando alguns setores da centro-esquerda abraçam o Alexandre de Moraes, defendem o Lewandowski, o Flávio Dino. O Flávio Dino acabou de chegar, então ele é alguém que a gente ainda respeita, que por toda a sua trajetória pregressa, ele é meio que uma pontinha de esperança numa estrutura extremamente viciada. Mas o que a gente tem que pensar nesse ponto do percurso é que, tudo bem, Alexandre de Moraes é um cara de direita que foi péssimo como secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, que é um conservador que não tem absolutamente nada em comum com qualquer um de nós. Mas a partir do momento em que ele recebe um ataque massivo, não apenas da extrema-direita midiática das redes sociais, mas também do legislativo, muitos de nós se veem compelidos a apoiar ou defender Alexandre de Moraes, mesmo que isso tenha um custo medonho, não só para as nossas biografias enquanto militantes de esquerda, mas principalmente para o que isso fortalece uma pessoa que não é nosso aliado em hipótese alguma e que amanhã ou depois pode se voltar contra nós. Mas qual é a alternativa? Se o legislativo tratorar totalmente o Supremo e partir para retaliações mais amplas dentro do judiciário, nós vamos ter um desequilíbrio tão grande nos poderes que não haverá mais qualquer possibilidade de estruturarmos a nossa sociedade em torno desse mínimo que são esses ideais da República Burguesa no modelo da Revolução Francesa. Que não é suficiente para nós de esquerda? Lógico que não é, mas que é o possível, que é o que está dado aí, que se nós perdermos, sabe lá o que pode vir no lugar. Não vai ser o comunismo e não vai ser o socialismo, porque essas não são ideias populares. Se a revolução acontecer hoje, ela vai ser fascista. Então, por isso, o paradoxo do Jorge Soros nos empurra a apoiar e defender pessoas com quem não concordamos ideologicamente, para tentar evitar um esgarçamento maior da estrutura que nos rodeia. Um dos maiores problemas disso, além do óbvio de que essas pessoas nem precisam de nós, mas é a nossa honestidade acadêmica, é a nossa honestidade ideológica que nos compele a defender uma verdade crítica, uma verdade factual e que nos coloca nesse apuro. E a extrema-direita soube aproveitar-se disso na última década. Há muito cálculo por trás, muitas pessoas que parecem totalmente atabalhoadas, ridículas e que pareciam não constituir nenhuma ameaça há 15 anos atrás, se tornaram o nosso pior flagelo. Então é preciso ter cuidado quando analisamos a conjuntura e não cair nessas armadilhas da extrema-direita. Saber que estamos defendendo pessoas que não são nossos aliados porque queremos conservar o mínimo de sociabilidade e de sociedade para a nossa própria sobrevivência. E pensem bem, em tempos de eleições, sempre aparece todo tipo de cacareco como candidato. E nós os chamamos de cacarecos não é à toa. Cacareco foi, se eu não me engano, um hipopótamo ou foi um animal de um zoológico no Rio de Janeiro que foi votado por brincadeira
por protesto e que acabou tendo uma expressiva votação numa eleição no século XX. Então, muitas vezes esses candidatos totalmente histriônicos, delirantes, absurdos, que parecem propalar uma estupidez e uma ignorância sem tamanho, acabam sendo massivamente votados, não só porque não faltam gaiatos na nossa sociedade. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade em que o meme tem prioridade sobre a tragédia, mas principalmente porque há pessoas que enxergam nisso um protesto, porque não estão satisfeitas com o que está aí e, ao invés de participar ativamente da política e melhorar a qualidade da política, preferem protestar da maneira mais estúpida, ou anulando o voto, ou votando em absurdos, ou querendo forçar uma ruptura social cujo único resultado seria a instalação de um regime de exceção dos mais medonhos e que destruiria a todos nós, inclusive essas pessoas. E é por isso que eu me preocupo com esses paradoxos como o do Jorge Soros. E eu estou usando um pouco maliciosamente essa ideia, porque Soros foi aluno do Karl Popper, certo? E que tem aquele paradoxo da tolerância, de que se houver tolerância ilimitada, isso vai levar à ascensão da intolerância e a intolerância vai destruir a tolerância. Que parece uma coisa um pouco lógica aristotélica, se é que vocês me entendem, mas que é o que nós estamos vendo, vem acontecendo diante dos nossos olhos há mais de uma década. Sabe, o crescimento dos evangélicos, o crescimento dos armamentistas, o crescimento dos neonazistas e todos eles se beneficiando desse conceito de tolerância democrática e fazendo de tudo para minar esse modelo parco, pobre e desigual, insuficiente de democracia, mas que é o único que nós temos. E nesse meio surge a extrema esquerda, como se um bando de jovens que apareceu na internet também há pouco, desde 2013, e que parece ter a empáfia e a arrogância de quem inventou o comunismo, como se nós que viemos antes nem existíssemos, como se, sabe, 100 anos de história pudessem ser jogados fora porque eles têm a resposta para tudo. E nesse momento em que todos nós, mas todos nós deveríamos estar partindo com tudo para cima da extrema-direita para impedir coisa pior, não só nas próximas eleições, mas na próxima década e no planeta afora, o que essa esquerdinha faz? Ela está 24 horas por dia tentando destruir esse governo que nós temos. E eu vou dizer uma coisa que me dói muito. Quando a maior parte dessas pessoas apareceu na internet, se vocês olharem vídeos de antes da pandemia e até durante a pandemia, vocês vão encontrar comentários meus engajando nesses canais, apoiando. Eu divulguei muito essas pessoas. Eu tinha uma esperança danada de que eles trouxessem algum tipo de renovação positiva dentro da esquerda. E resultou que no frigir dos ovos, no momento em que a gente mais precisou deles, se revelaram pessoas medíocres, com uma análise de conjuntura totalmente equivocada e devido à necessidade de conseguir cliques na internet, porque hoje a maioria vive disso, hoje se transformaram em mentirosos contumazes, que divulgam qualquer tipo de absurdo para desestabilizar esse governo. E esse governo
por mais enfraquecido que esteja, devido à maneira como os outros dois poderes investem contra ele, enquanto não estão lutando entre si, esse governo é a única coisa que nos separa da barbárie. E não estou falando do ponto de vista de classe média branca, porque eu não sou classe média branca, gente. Por mais que algumas pessoas acreditem que a renda estabelecida pelo IBGE é o que determina o que é classe média ou não, classe média é todo um estado de espírito, uma mentalidade, sabe, é um reacionarismo entranhado na pele que vem de gerações e gerações de pessoas que defendem valores que eu não defendo. Então, quando eu digo que esse governo tão enfraquecido é o que nos separa da barbárie, é porque esse governo, dentro dos seus limites de ação, é o que mantém algumas das principais estruturas funcionando. E não me refiro às estruturas ideológicas, às ideologias hegemônicas e nem a tudo que constitui o poder burguês. Eu me refiro à questão da saúde, da previdência, do pouco que se conseguiu conservar depois da ação destrutiva dos dois governos golpistas e principalmente do que está se procurando reconstruir a duras penas, mas que a sociedade não vê, porque não é apenas que a mídia hegemônica e as mídias sociais recebem toda a carga ideológica da direita e da extrema-direita. Há muito dinheiro envolvido na divulgação de informação. É tanto dinheiro que é provável que este vídeo aqui não chegue sequer a 200 pessoas, porque é assim que funciona a rede social. Agora, essa esquerdinha que consegue 30 mil views num vídeo, consegue esses 30 mil views porque, ao invés de defender esse governo para que a gente tenha um fôlego e consiga se manter, pelo menos na linha de flutuação dessa crise ideológica que assola o planeta, essa esquerdinha faz exatamente o que a direita quer que faça, que é criticar impiedosamente o governo utilizando mentiras e desinformação. Porque se fossem críticas de verdade, até aí seria inoportuno, seria desnecessário, seria oportunista, mas seriam críticas de verdade, mas não são. São factoides, são notícias do dia colhidas na mídia hegemônica burguesa, são interpretações canhestras e enviesadas da maneira mais desonesta e principalmente acabam por cooptar, às vezes, intelectuais de peso, intelectuais ressentidos, muitos ex-brizolistas ou que continuam brizolistas até a medula, então por isso odeiam o Partido dos Trabalhadores, outros que simplesmente são ressentidos porque são, mesmo lecionando em universidades públicas, e outros que são tão egocêntricos, que são tão arrogantes e têm uma empáfia tão grande que acreditam ter a solução do mundo. E o mundo, a ideologia, a história, o que quer que seja, não começa e nem termina em qualquer um de nós. Nós não somos sequer significativos na ordem das coisas. O sujeito que, porque tem 30 mil views num vídeo aqui no YouTube e acredita que está pautando uma eleição ou pautando o governo, honestamente, deveria ser enfiado numa camisa de força e colocado num quarto acolchoado, porque não tem a mínima noção do que está acontecendo.
Nós estamos presos nesse paradoxo da tolerância que conduz ao paradoxo do Jorge Soros. Porque para defender a tolerância, nós acabamos sendo obrigados a defender pessoas que não são as nossas aliadas e que, de certa forma, são um dos elementos que levará à nossa destruição. Mas nós não temos alternativa. E nós não temos alternativa exatamente porque as pessoas que deveriam nos apoiar, que deveriam criar de fato um diferencial, estão fazendo o jogo da direita em troca de cliques e dinheiro de fundações. Algumas delas do Jorge Soros. E é triste, não é? É deprimente. E é por isso que às vezes a gente vê algum youtuber jovem demais para ter compreensão do mundo e da vida se desesperando e arrancando os cabelos. Eu já não posso fazer isso, porque, gente, eu sobrevivi a 2 ditaduras, a uma pandemia, a 2 governos golpistas e me resta pouco cabelo. Se eu arrancar, convenhamos, né? Então, o que eu posso dizer a vocês é que, como eu venho defendendo nos últimos vídeos do canal, nós que temos alguma capacidade intelectual e alguma inserção acadêmica, mesmo pessoas como eu, que estão de fora da academia, mas que ainda conseguem manter algum diálogo com colegas que estão lá, precisamos ser minimamente a voz da razão e refinar as nossas análises políticas, refinar as nossas análises de conjuntura, não embarcar em apitos de cachorro, em eventos de manada, sabe, não replicar qualquer coisa que aparece para ter clique no TikTok ou no Twitter, não ficar fazendo mega defesas de coisas que são indefensáveis só para ganhar dinheiro. O dinheiro é necessário? Claro que é. Nenhum de nós vive sem ele. Nenhum de nós sobrevive sem ele. Mas se você está na esquerda e se você tem um pingo de vergonha na cara, para colocar a cara no mundo e dizer eu sou comunista, ou eu sou socialista, ou eu sou anarquista, então você tem um compromisso. Não é a sua análise, sabe? Não é a sua visão de mundo que te dá o direito de sair por aí propagando desinformação e mentira. Da mesma maneira que me dói ter que relativizar o Jorge Soros, porque eu não sou do time que defende, eu não vou sair por aí brigando e batendo boca com um bolsonarista, ou com Minion, ou com gente de chance, ou minimamente com trampistas, ou gente que vem cagar regra em outras línguas na nossa vida. Eu não vou bater boca com essa gente para defender Jorge Soros, por favor. Né? Não é para isso que eu estou aqui. Mas eu sou obrigada a relativizar a ação dele no mundo, a tentar mostrar que o perigo que ele representa não é destruir os valores cristãos ou a família ou qualquer dessas bobagens que a direita defende e que já deveriam ter sido superadas há muito tempo. O meu modelo de família é outro. Os meus valores são outros e eu considero o cristianismo um dos maiores atrasos da história da humanidade e um dos maiores problemas que nós temos. Mas nós temos que gente que caça cliques aqui na internet defende até as religiões, porque não quer perder público. E aí, honestamente, nós estamos embarcando de paradoxo em paradoxo rumo ao fascismo. Mesmo que uns e outros afirmem que não existe fascismo, que isso é uma teoria de conspiração petista. E então, é isso que eu queria trabalhar com vocês. O paradoxo da tolerância do Karl Popper pode nos dar um instrumental para entender
o paradoxo do Jorge Soros e como a extrema-direita manipula a ideologia e as redes sociais e todo o meio de informação para transformar em desinformação e criar espantalhos em cima de pessoas que são de direita, mas que não são de direita suficiente para eles. E para tentar jogar essas pessoas à esquerda e obrigar a esquerda a defender essas pessoas e se descredibilizar totalmente, não só no sentido ideológico, mas também dentro da própria autoimagem. Quando eu relativizo Jorge Soros, que eu considero um inimigo da minha causa, eu estou rebaixando, de certa forma, o meu discurso. Se eu o defendesse como outras pessoas defendem, gente, eu não conseguiria sequer me olhar ao espelho. Então vamos refinar as nossas análises, vamos usar toda a nossa capacidade de análise acadêmica e todo o nosso conhecimento de mundo para ser mais coerentes e para de fato fazer alguma coisa que faça a diferença na situação em que nos encontramos, ao invés de fazer o jogo da direita e o trabalho sujo dela. Não é nada novo que eu estou dizendo? Não, essa tem sido a minha briga desde a época do golpe, gente. Por favor, são anos. Eu lá na Thalita Cabral, e que eu recomendo extremamente, nós fizemos a série Radicalhas e passamos, acho que mais de ano, defendendo uma crítica, pelo menos honesta, sabe? Escancarando a hipocrisia de muitos desses militantes, escancarando até onde isso nos levaria. Eu continuo por aí, eu continuo prestigiando canais que façam essa mesma crítica que eu faço, mesmo que nada tenham em comum comigo. E estou me afastando cada dia mais daqueles que defendem e apoiam essa esquerdinha sem noção, essa esquerdinha hipócrita e canalha caçadora de cliques, que nem sequer tem vergonha na cara para se candidatar a um cargo elegível na política, que prefere se candidatar a cargos impossíveis para sempre ter o domínio do discurso e nunca ter que ser levado a prestar contas. Se você que me assiste é professor ou é estudante e gosta daqui do canal, eu quero deixar claro que a minha ação política está totalmente imbricada na minha análise historiográfica. Se você considera a minha análise historiográfica boa, mas não consegue perceber a mesma capacidade na minha análise política, eu sugiro que você repense um pouco, que você olhe para isso com um pouco mais de atenção e que faça uma autoanálise. Porque a mesma capacidade que eu tenho para ler Legoff ou para fazer um vídeo sobre Althusser, Thompson ou Mark Bloch ou o que quer que seja aqui no canal, é fruto dessa vida inteira tendo uma vivência política. Uma coisa é você não concordar comigo por seus motivos ideológicos. Outra coisa é você menosprezar a minha análise e me mandar lavar a louça. Aí nós temos um problema. Então é isso, gente. Eu espero que todos estejam bem, que se cuidem, que participem politicamente de maneira saudável, honesta e apaixonada, porque a política é o que mantém a polis, é o que mantém a sociedade, a civilização. Se nós elegermos aqui um cacareco nos mesmos moldes do argentino, em menos de uma década isso aqui vai ser
sabe, um monte de feudinhos dirigidos por criminosos armados e nós não teremos vez alguma. E se houver ainda um governo central, será puramente decorativo, porque é isso que é a destruição da política. Então tomem cuidado, pensem, repensem, olhem com atenção, se cuidem muito. Semana que vem lá no museu, na próxima semana de volta aqui. Um enorme abraço e até a próxima.